graça e paz daquele que vive para todo sempre, esse Jesus maravilhoso que está em nós, nos capacitando a fazer a sua obra. Esse vídeo eu dedico a cada homem, a cada mulher de Deus que está fazendo a obra de Deus com a sua pouca força, está fazendo a obra de Deus com sua vida, com seu amor, com sua fé, com seu chamado que Deus deu. Eu quero passar para os irmãos, para os obreiros, obreiras, para os filhos e filhas, um estudo hoje a respeito de imposição de mãos. Como é importante a imposição das mãos. Nós sabemos que muitas igrejas elas não têm o costume de impor as mãos, de colocar as mãos nos enfermos, de colocar as mãos nas pessoas para orar, mas nós temos esse costume de impor as mãos, e isso é muito importante no nosso meio, no ministério. É uma prática nossa de todo culto. Se todo culto nós pudéssemos colocar as mãos, impor as mãos nas pessoas, nós assim faríamos, pela importância que é o impor as mãos. Eu quero então embasar o meu estudo aqui em Hebreus, no capítulo 6, no verso 2, que diz assim, vou começar do 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então veja que o escritor de Hebreus ele está dizendo a respeito das doutrinas, elementares, fundamentais da nossa fé, e ele coloca como doutrina imposição de mãos. Veja que o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, ele classificou impor as mãos como uma doutrina. E o que seria uma doutrina? Uma doutrina, primeiramente, é um ensinamento claro das Escrituras para nós, os cristãos, para nós que servimos a Deus. Ou seja, é um ensinamento claro da palavra de Deus. E uma doutrina é um mandamento, é uma ordenança para a igreja, para a nossa vida. Então, impor as mãos é um ensino, e impor as mãos é um mandamento das Escrituras para nós. O próprio Jesus não só disse a respeito de impor as mãos, como também impôs as mãos. Então, eu quero começar dizendo que esse processo, esse método de impor as mãos, não vem dos americanos, não vem das igrejas neopentecostais, vem das Escrituras. E nós devemos voltar às Escrituras para fundamentarmos a organização, a vida, o governo da igreja. E no governo da igreja, na vida da igreja, existe essa doutrina, esse ensinamento e esse mandamento de impor as mãos. O que seria então impor as mãos? É muito importante, para começo, nós impormos as mãos. Eu mesmo já fui abençoado muitas vezes pela imposição de mãos de alguma pessoa que impôs as mãos sobre mim e orou sobre a minha vida, e eu recebi renovo, recebi alívio, recebi força, porque esse é o propósito da imposição de mãos. Então, imposição de mãos é algo muito importante. Imposição de mãos é transferência de algo de alguém que tem para outro que não tem. Então, imposição de mãos é uma transferência. Você está transferindo para outra pessoa alguma coisa que você tem. Ou seja, você só pode transferir se você tem. Então isso quer dizer que toda vez que alguém vai impor as mãos, esse alguém tem que ter algo para transferir, para dar à pessoa que está recebendo a imposição de mãos. Então daí nós já vemos a importância dessa doutrina, desse mandamento de impor as mãos. É uma transferência. Você transfere para a pessoa algo, alguma coisa.
E nós estamos falando da imposição de mãos como algo tão espiritual. Nós transferimos as bênçãos espirituais para outras pessoas. Por isso, nós que impomos as mãos, nós precisamos nos manter espertos, vivos, e devemos nos manter cheios do Espírito Santo, cheios de fé, conectados com o Espírito Santo, para podermos ser esse canal de transferência e transferir para as pessoas aquilo que o Espírito está ministrando ali, naquele culto, naquela visita, naquela vigília, ou em qualquer outro lugar, naquela casa, naquela empresa. Nós sempre temos que estar pronto para estar transferindo o reino de Deus para outras pessoas. E nós transferimos através da palavra falada, do ensinamento das Escrituras, mas nós também transferimos por meio de impor as mãos. Nós transferimos as bênçãos do Senhor sobre a vida das pessoas. Já que é essa transferência, nós precisamos então entender que impor as mãos é um ato de autoridade e de submissão. Nós que estamos impondo as mãos, exercendo autoridade, e a pessoa que está ali para ser ministrada está se sujeitando a nós. Isso quer dizer que a pessoa que permite que coloquemos as mãos nela, ela está se sujeitando a nós naquele momento, e nós estamos sendo autoridade sobre a vida daquela pessoa naquele momento. Então veja que é algo muito importante, porque há uma submissão das pessoas e a autoridade de quem impõe as mãos. Então isso é muito importante, nós termos de fato essa autoridade espiritual para impormos as mãos. Já que veja bem, um ato de autoridade e submissão, isso quer dizer que é um ato de alguém que é maior, alguém que está maior, dando algo para alguém que é menor. Então veja que quando nós impomos as mãos, nós estamos na condição de dar, de ministrar, de autoridade. Então nós estamos sendo maiores naquele momento, e a pessoa que está recebendo, ela está sendo menor, porque ela está aceitando aquilo que nós estamos ministrando. Então, dentro desse viés, é muito importante nós estarmos prontos e preparados para impormos as mãos. E também nós temos que estar muito conectados para sabermos quem está impondo as mãos sobre nós. Porque se é um ato de transferência, nós só transferimos aquilo que nós temos. Então veja bem que as pessoas devem estar cheias do Espírito para transferir o Espírito. Então não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na nossa cabeça, porque não é qualquer pessoa que tenha para transferir. Nós precisamos entender que é uma transferência, e se é uma transferência, é muito importante nós tomarmos cuidado com quem está transferindo aquilo para nós. É por isso que nós não temos que correr atrás de pessoas para impor as mãos sobre nós, porque nós precisamos conhecer um pouco daquela pessoa, porque é um ato de transferência. O que aquela pessoa vai transferir para você, o que aquela pessoa vai transferir para mim. Então isso fala muito da vida da pessoa, isso fala muito do fruto do Espírito na vida da pessoa, isso fala muito da chamada de Deus na vida daquela pessoa, e isso fala muito da batalha espiritual de pessoas sendo cheias de obras da carne, cheias de obras do maligno, impondo as mãos sobre nós. Nós precisamos ter o discernimento para poder entender claramente quem está colocando as mãos em nós, porque se é um ato de transferência, nós precisamos saber se aquela pessoa de fato tem para transferir a nós, certo? E se é um ato de submissão, nós temos que entender sobre quem nós estamos submetendo, diante de quem nós estamos nos submetendo. Porque se é um ato de autoridade, então naquele momento,
naquele momento da imposição de mãos, nós estamos nos sujeitando, nós estamos dando a legalidade para aquela pessoa ser autoridade sobre nós naquele momento. Precisamos então tomar cuidado, porque naquele momento espiritual, imposição de mãos é algo físico, mas por trás existe o espiritual, e nós precisamos estar entendidos, claros, para compreender sobre quem nós estamos entregando a nossa vida naquele momento, porque de fato é uma entrega. Quando nós nos sujeitamos, quando nós nos colocamos na disposição de sujeitar para alguém pôr as mãos, nós estamos entregando aqueles minutos da nossa vida nas mãos de alguém, nas mãos de uma pessoa, e estamos declarando ao mundo espiritual que aquela pessoa está sendo autoridade sobre nós durante aqueles minutos. Então veja bem que isso é muito importante. Quem está sendo autoridade sobre nós na imposição das mãos. E se é um ato do maior abençoar o menor, nós temos que também estar atentos a isso, para nós sermos humildes e aceitarmos que o outro naquele momento vai ser maior do que nós, e termos o discernimento também, termos a clareza de saber o que está acontecendo naquele momento, porque naquele momento se nós estamos recebendo a ministração das mãos, da imposição de mãos, nós estamos sendo menores. Então veja que diante de todas essas informações, você precisa entender que se você vai impor as mãos, você é uma autoridade, você vai transferir, você está na categoria naquele momento de ser maior do que aquela pessoa. Mas se você vai receber a imposição de mãos, você vai receber a transferência, você está na sujeição, você é menor. Então veja que nós precisamos encaixar essas informações para que seja uma bênção a imposição de mãos. Nós, os obreiros, nós precisamos estar cheios para transferir, nós precisamos entender nossa autoridade para exercer a autoridade, e nós precisamos exercer essa autoridade de ser maior naquele momento sobre a vida de alguém, com humildade, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas, elas nunca vão entender isso que eu estou falando aqui agora, e o que elas querem é que alguém ponha as mãos sobre elas e elas recebam algo de Deus. No entanto, porém, nem sempre as pessoas recebem algo de Deus, porque nem sempre as pessoas que estão impondo as mãos, elas estão cheias de Deus, elas estão cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas estão cheias da carne, e outras pessoas estão cheias de influências espirituais malignas. Eu me lembro de ter lido em um livro que, em um culto pentecostal, um homem colocou as mãos sobre uma pessoa e disse: agora você vai falar em línguas. E essa pessoa voou literalmente, e ela começou a falar em línguas, e ela não parava de falar em línguas, e ela começou a falar naquelas línguas que ela recebeu naquele culto. E poucos dias depois ela notou que depois que ela começou a falar em línguas, ela teve uma dor no estômago que não terminava mais. Ela anteriormente não tinha essa dor no estômago, mas agora ela está com a dor nesse estômago. Veja, passado algum tempo ela foi procurar ajuda, e ela encontrou ajuda em outra cristã, uma irmã, e essa irmã perguntando quando tinha acontecido essa dor, e ela ligou a dor a ter falado em línguas, e a irmã falou: fala em línguas agora. E quando essa pessoa começou a falar em línguas, essa irmã disse: eu repreendo todo o mal sobre a sua vida. E quando ela disse: eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, ela começou a falar pragas, a soltar pragas, e logo ela percebeu que o que ela tinha recebido naquele culto não era a força do Espírito Santo, não era as línguas do Espírito, mas era algo espiritual. Bom, nós precisamos estar conectados com Deus para transferir, nós precisamos estar conectados com Deus para receber. E por isso nós vamos falar da imposição de mãos. Bom, desde quando há esse costume da imposição de mãos? Nós vamos entender pela Bíblia que é desde o Gênesis que existe essa imposição de mãos. Quando Deus fez o homem,
diz lá em Gênesis 2:7 que ele formou o homem do pó da terra, ou seja, ele colocou as mãos, ele impôs as mãos. O primeiro a impor as mãos sobre alguém foi o Senhor, ao criar Adão do pó da terra. E ele soprou em suas narinas e ele passou a ser uma alma vivente. Então a primeira imposição de mãos é Deus impondo as mãos sobre o barro para formar o homem, para criar o homem. Depois Deus coloca a mão de novo em Adão, arranca uma costela dele e impõe as mãos sobre essa costela e constrói uma mulher. Então veja que a primeira imposição de mãos que existe, ela se dá antes da criação, quando Deus cria Adão do pó e cria Eva da costela de Adão. É a primeira imposição de mãos que existe. Depois nós vemos esse costume na vida dos patriarcas. Os patriarcas, eles passavam a bênção da primogenitura com palavras de bênção e com imposição de mãos. Foi isso que aconteceu com Isaac, que abençoou a Jacó, e possivelmente Abraão. Não tem um relato na Bíblia de Abraão abençoando a Isaac, passando para Isaac a bênção, mas possivelmente isso tenha acontecido, porque o Isaac passou para Jacó. Gênesis 27, 21 está contando a história. Depois Jacó, ele abençoou os filhos de José, ele dá a bênção aos filhos de José com imposição de mãos. E Jacó, ele considerava a mão direita a mão da primogenitura, a mão das coisas maiores, e a mão esquerda a mão de bênçãos menores. Se você ler o texto lá de Gênesis 48, do 11 a 20, você vai ver que ele troca as mãos, ele coloca a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, e o certo era ele ter colocado a mão direita sobre o mais velho, porque o mais velho seria o primogênito, mas ele trocou ali e a bênção foi, e ele profetizou palavras com imposição de mãos. Então veja que os patriarcas, eles passavam a bênção da primogenitura, aquela bênção de ser o herdeiro do pai, e aquela bênção também de ser a família de Cristo. A bênção da primogenitura, ela tem tanto aquela parte material de herdar as bênçãos do pai, mas também de ser o primeiro da família, mas de estar na linhagem de Cristo. Então essa bênção era passada por imposição de mãos e também era passada por palavras proféticas. Veja que a imposição de mãos, ela está sempre ligada a palavras proféticas. É algo que uma coisa anda com a outra. Quando você impõe as mãos sobre alguém e você está com autoridade, você está com a transferência, você está cheio do Espírito Santo, imediatamente saem de você palavras proféticas sobre a vida das pessoas, e são palavras que vão fluir, vão acontecer na vida das pessoas. Portanto, impor mãos e as bênçãos e a palavra profética, elas andam juntos. Veja que isso acontecia então nos patriarcas, no Abraão, no Isaac, no Jacó. Eles tinham esse costume de abençoar seus filhos, impondo as mãos e liberando palavras espirituais. Mas nós vamos ver na Bíblia também, não só lá no Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, não só entre os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, os seus filhos, Manassés e Efraim, mas nós vamos ver também na lei. Nós vamos ver que depois que Moisés instaura a lei, a imposição de mãos é um ato simbólico, um ato que aponta para Cristo, e nós vamos falar um pouco a respeito disso agora. É preciso agora abrir a Bíblia aqui. Queria abrir a Bíblia aqui em Levíticos, no capítulo 3, no verso 1 e 2. Levíticos, capítulo 3, verso de número 1, verso de número 2, diz assim a palavra, Se sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a ofertará sem mancha diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. Os filhos de Arão, os sacerdotes,
aspergirão o sangue sobre o altar em roda. Então veja que Deus está falando de impor as mãos sobre a oferta pacífica. O que é uma oferta pacífica? Uma oferta de paz. Eles traziam uma oferta, a oferta de paz, e eles colocavam a mão sobre o animal, fosse macho, fosse fêmea, representando que a maldição, que a perturbação, que a opressão, que todas as coisas espirituais ali que estavam sobre aquele judeu, sobre aquele homem, fosse para aquele animal, fosse uma transferência, e ele então recebia a paz, oferta pacífica. Então ele tinha que colocar a mão como um ato simbólico de transferir as maldições, as pragas e todas as pestes que estavam em sua vida para aquele animal. Então matava o animal e era como se com a vida do animal morresse, apagasse, fosse anulado, destruído toda maldição, toda perturbação, toda opressão. Isso aponta para Cristo, né, que Ele é esse Cordeiro que nos traz a paz, certo? Mas ele era imposto à mão como uma transferência, certo? Sacrifícios pelos erros do povo. Aqui em Levítico, no capítulo 4, do 13 ao 15, diz assim, ó: mas se toda a congregação de Israel errar, o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e se degolará o novilho perante o Senhor. Então veja que se o povo errasse, e esse erro fosse terrível contra os mandamentos, e fosse oculto, mas depois fosse descoberto, então toda aquela congregação, ou seja, todo o povo que cometeu o erro, eles deveriam vir diante da congregação, trazer um novilho, e os anciãos da cidade, que são os representantes, eles colocavam a mão e matavam aquele novilho. Ao colocar as mãos, ele estava pegando simbolicamente o pecado que a congregação cometeu, que Israel cometeu, que aquela parte de Israel havia cometido, e aquele pecado estava sendo transferido para aquele novilho, para que houvesse o perdão. Agora também em Levítico, aqui no capítulo 16, no grande dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, quando todos o Israel se apresentava diante do Senhor para ter o dia do perdão, era o dia do perdão. Olha só o que diz aqui em Levíticos 16, verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, conforme todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, em um dado momento do dia da expiação, Arão pegaria o bode emissário, e colocaria as mãos sobre esse bode e confessaria todos os pecados de Israel, e depois alguém designado levaria esse bode ao deserto e o deixaria no deserto até que ele morresse. E o ato simbólico era que quando aquele bode morresse, todos os pecados do povo de Israel estaria perdoado. Olha só o simbolismo da imposição de mão, da transferência do pecado, do mal, da maldição, de tudo aquilo que não presta, sendo colocado sobre alguém, para que esse alguém fosse ao deserto e morresse longe da cidade, e assim a cidade e os moradores da cidade seriam livres do pecado, seriam livres da culpa, porque o pecado e a culpa seriam colocados no animal. Veja que era por imposição das mãos, era impondo as mãos sobre o bode. Isso fala muito de Jesus, que Ele é aquele que levou nossos pecados. Todas as vezes que na cruz você vê a chicotada batendo em Cristo, o soldado pegando,
alguém colocando a mão nele, alguém esbofeteando, como nós vimos no julgamento, era sendo colocadas as mãos em Cristo, e aqueles toques eram como os toques que estavam sendo transmitidos a Cristo, por imposição das mãos daqueles soldados, dos religiosos, de todas as pessoas ali, impondo as mãos sobre Cristo para colocar no simbolismo do Velho Testamento todo pecado sobre ele, e quando ele morresse, todo o pecado seria levado com ele, e haveria o perdão e a remissão dos pecados. Então, entre outros casos na lei, nós vemos um caso de quando a tribo de Levi foi dedicada ao Senhor, foi através dos filhos de Israel, impondo as mãos sobre os levitas, sobre toda a tribo de Levi, e os consagrando ao trabalho do Senhor, que eles não trabalhariam fora da casa do Senhor. Isso está lá em Levíticos no capítulo, isso está lá em Números no capítulo 8, no verso 10 em diante, falando desse ato. Então veja que impor as mãos na lei era sempre um ato de transferência, era sempre esse ato de transferir. E na lei as mãos tinham um significado muito forte. Quando Deus foi declarar as bênçãos da lei, Deus disse: tudo que você colocar as mãos será abençoado, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Agora, se tivesse a maldição, tudo que colocasse as mãos teria a maldição, não fluiria, não aconteceria. Porque na dispensação da lei, no tempo da lei, aquilo que a gente tocava, se fosse imundo, aquela imundície pegava sobre nós. Então, se alguém tivesse com algum problema de imundície, se alguém tivesse com algum problema de doença, de lepra, de secreção, e nós tivéssemos contato com essa pessoa, nós estaríamos impuros como essas pessoas por um dia ou por um tempo determinado. As mulheres, quando menstruavam, muitas vezes tem esses textos na Bíblia dizendo que elas deveriam se ausentar porque elas estavam no momento de impureza. Veja que na lei, se você toca alguma coisa que é impuro, você se torna impuro, e por isso era proibido tocar em defunto, proibido tocar em morto, porque havia ali a impureza da morte, e se tocasse se tornava também impuro e imundo. Agora em Cristo vem e ele toca o leproso, e ao invés de Cristo ficar impuro, o leproso fica limpo. Cristo recebe o toque da mulher do fluxo de sangue, da mulher menstruada há 12 anos, ao invés dele ficar impuro, a mulher é curada. Cristo toca no morto, no filho da viúva de Naim, e ao invés da maldição da morte entrar em Cristo, a vida entra no menino de novo. Então veja que em Jesus Cristo a maldição não tem mais força, em Jesus Cristo a impureza não tem mais força, em Jesus nós tocamos nas coisas impuras e elas se tornam puras, em Jesus nós tocamos nas coisas mortas e elas se tornam vivas, em Jesus. Agora nós não estamos mais na lei, nós não precisamos mais entender as coisas com viés da lei, mas as coisas da lei servem para nós como orientação, nos orientando para as coisas que são de fato reais, porque a lei é sombra, mas Cristo é a substância. Então quando nós lemos a lei, nós estamos lendo a sombra. Agora quando nós colocamos Cristo na sombra, nós podemos ver claramente, então nós podemos entender as coisas do Antigo Testamento por meio de Jesus Cristo, do Novo Testamento. Então isso quer dizer que todas essas passagens que eu li para você da lei, fala de transferir, que há a transferência, mas sempre na lei estavam transferindo as coisas impuras, porque eles não tinham Salvador, porque eles estavam no simbolismo, porque eles estavam na sombra. Mas agora nós podemos ver isso, que se cumpriu em Cristo todas essas coisas. E agora quando nós impomos as mãos, nós transferimos o perdão, nós transferimos a cura, nós transferimos o Espírito Santo. Então veja que nós precisamos entender o tempo que nós estamos. Nós estamos no tempo da graça, e esse tempo que nós impomos as mãos, porque nós estamos em Cristo. A realidade de entender que nós estamos em Cristo é muito importante ao impor as mãos. É muito importante nós entendermos a expressão em Cristo quando nós formos impor as mãos.
não só quando nós formos impor as mãos, mas em todas as áreas do ministério, da parte ministerial da igreja. Mas já que estamos falando da imposição de mãos, é de suma e necessária importância que entendamos a expressão você está em Cristo, você está junto com Ele. Já que você está junto com Ele, o que é dele, você tem também. Então a transferência, você transfere aquilo que Ele tem, porque você está nele. Agora, quando você tem esse entendimento, você está em Cristo, que o que você vai transferir é dele. Então você conseguiu compreender a tua autoridade, você conseguiu compreender a tua santidade ao impor as mãos, você conseguiu entender o teu papel de ser superior naquele momento. Então você pode fazer isso de uma maneira plena, perfeita, porque você vai estar fazendo em Cristo. Você não vai estar fazendo pela lei, você não vai estar fazendo como sacerdotes. Coloca a mão, pode ser que você seja amaldiçoado, pode ser que você seja abençoado. Você não vai transferir nada que não presta, porque você está em Jesus Cristo, você está nele, você está com ele, você está vinculado a ele, você é membro do corpo dele, você faz parte dele, você foi criado nele para as boas obras, você foi estabelecido nele para fazer a obra. Então você precisa entender essa expressão em Cristo ao impor as mãos, porque quando você for impor as mãos, se você tiver essa realidade em você, eu estou em Cristo, não importa o que esteja diante de você, seja um demônio, uma legião, essa legião não vai ver você, porque você está em Cristo, essa legião vai ver Jesus. Não importa se a pessoa está com câncer despedaçando na sua frente, você não vai se importar que é um câncer que está despedaçando a pessoa, e porque você está em Cristo, aquela doença vai ver Cristo em você e ela vai te obedecer. Não importa o que esteja na sua frente, você está em Cristo, e aquela doença, aquele demônio, aquela maldição, aquela feitiçaria, aquela praga, aquela peste, tudo que esteja sobre a vida daquela pessoa vai estar vendo Cristo em você, porque você vai estar em Cristo. Então, dentro desse viés de estar em Cristo, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Essa expressão nele, em quem, em Cristo, ela é muito forte nas Escrituras. São mais de 130 vezes a referência em Cristo nas Escrituras. Dentro desse entendimento de que você está em Cristo, você não pode chegar mais perto, você não pode chegar mais perto porque você já está nele. Você não pode tocar nele porque você já está nele. Você não pode mais estar longe dele porque você está nele. Você não tem como chegar mais perto. Você já está em Jesus Cristo. Dentro desse viés você consegue entender a importância de transferir, a importância de ser autoridade, a importância de ser maior. E assim, com esse entendimento, a imposição de mãos será algo extraordinário na sua vida, será extraordinário na nossa vida, na igreja. Nós precisamos entender isso. Se você não conseguir entender essa parte, volta um pouco o vídeo, ouve de novo essas informações, porque elas vão ser alimento para você. Você está em Cristo, e agora o que você vai fazer? Você vai fazer em Cristo. Então, se você, dentro disso, eu posso abranger isso para as outras áreas da igreja. Nós estamos falando de imposição de mãos como ministração, mas eu posso abranger isso. Se eu for tocar, eu estou tocando em Cristo, certo? O que eu for fazer, eu estou em Cristo, então eu vou fazer em Cristo. Então será o melhor, porque estarei fazendo em Cristo, com a força de Cristo, certo? Então é muito importante a gente compreender essa verdade. Já que nós estamos em Cristo, nosso modelo não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, nós vimos isso. Nosso modelo não é Moisés, nem a orientação da lei, mas o nosso modelo é Jesus. Então nós precisamos seguir o método de Jesus Cristo. Quanto mais nós conseguirmos alcançar isso na nossa vida, melhor nós vamos estar no ministério. Essa expressão em Cristo que eu disse, ela é de suma importância para isso. Agora nós vamos entender o que esse impor as mãos no ministério de Cristo. Era a prática do ministério de Jesus Cristo, ele pregar, ele ensinar,
ele ensinava muito, ele explicava muito as coisas. São tantas parábolas, são tantas exemplificações, são tantas alegorias que Cristo usava, todas com a intenção de estar ensinando. Mas além de ensinar e pregar, ele também impunha as mãos sobre as pessoas. Era uma prática corriqueira de Jesus Cristo. É por isso que é de se estranhar de muitas igrejas não ter esse costume hoje de impor as mãos, porque o próprio Cristo impunha as mãos. Então nós temos que seguir esse modelo de Jesus Cristo. Então aqui em Mateus, no capítulo 19, no verso 13, diz assim, trouxeram então alguns meninos para que lhes impusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Então trouxeram as crianças, os discípulos não queriam que Jesus perdesse tempo com os pequenininhos. É como se esse dá a entender que é esse o sentido. Os discípulos não estavam querendo que Jesus perdesse tempo com aquelas crianças. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus repreende: deixa vir a mim os pequeninos, as crianças, é deles o reino. E tendo-os imposto as mãos, partiu dali. Veja que Jesus impôs as mãos, orou e abençoou crianças, certo? Não diz aqui que era para cura, não diz aqui que era para bênção, simplesmente impôs as mãos sobre as crianças, porque ele era o verbo vivo que desceu do céu. Toda a graça e a verdade estava ali. Ele é a graça, ele é a verdade, a plenitude de Deus estava ali. Então ele, ao impor as mãos, ao impor as mãos, a bênção do Senhor veio sobre aquelas crianças. Nós não sabemos qual tipo de bênção, porque toda a plenitude de Deus estava sobre Cristo. É por isso que você precisa entender de novo a expressão em Cristo, porque quando você colocar as mãos na cabeça das pessoas, você entender que você está em Cristo, que você é simplesmente uma instrumentalidade, um canal, o que é de Cristo vai passar para as pessoas, até que você saiba o que é. Então veja que é uma prática do ministério de Cristo. Isso também está em Marcos, no capítulo 10, no verso 16. Agora, Cristo usava também esse método de impor as mãos para curar os enfermos, para falar aos enfermos a respeito da cura, certo? Então em Marcos aqui, quero abrir Marcos no capítulo 6, Marcos capítulo 6, no verso 5, vai dizer: ele não pôde realizar ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Está falando de Cristo na sua cidade de Nazaré, a incredulidade. Ele não pôde fazer milagres por causa da dúvida, mas ele impôs as mãos sobre alguns, está escrito aqui, né? Sobre alguns poucos enfermos e os curou. Então veja que nós chegamos em lugares e às vezes esses lugares são muito carregados de incredulidade, de dúvida. Você faz uma oração no sentido amplo, sem impor as mãos, não acontece nada. Agora, o próprio Cristo teve esse recurso diante da incredulidade. Não fez tudo o que poderia ter feito, não porque ele não era Deus, não porque ele não tinha plenitude, mas por causa da dúvida, da incredulidade, por causa do pecado da incredulidade. Mas ele impôs as mãos diante desse quadro de incredulidade, e ao impor as mãos sobre alguns poucos enfermos, ele curou esses enfermos. Então veja que ele impunha as mãos sobre os enfermos. Agora no capítulo 7, no verso 32, olha só o que diz, Marcos 7:32. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte dentre a multidão, introduziu os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua, levantou os olhos aos céus, suspirou e disse: Efata, que significa abra-te. Logo se abriram seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Então veja que trouxeram esse surdo que falava com muita dificuldade, e Cristo, para ele impor as mãos, e ele impôs as mãos nos ouvidos, e ele cuspiu na língua desse homem. Então veja que ele era o Filho de Deus, e ele poderia dizer: seja curado, mas aqui
trouxeram para ele, impor as mãos, e ele impôs as mãos, ele colocou os dedos, falando da cura. Então, em Marcos, no capítulo 4, em Lucas capítulo 4, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 4, verso 40, vai estar falando assim, ó: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam até ele, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Veja que Cristo fez uma multidão de milagres aqui, coisas extraordinárias, e impondo as mãos sobre eles. Ou seja, nós estamos falando de Jesus, do ministério de cura de Jesus Cristo, e Ele está impondo as mãos sobre os enfermos, sobre a multidão de doentes, de enfermos, e está curando. Veja que a cura, ela pode ocorrer com a pessoa ouvindo a palavra. A pessoa escuta a palavra, ela crê e ela é curada. Isso é um meio comum de se fluir a cura. A cura pode acontecer através dos dons de curar, se manifestar na vida do pregador ou da pessoa. Então ela tem os dons de curar, então ela ora e os dons de curar estão em operação. Ela pode ocorrer por imposição de mãos. No caso de Cristo aqui, você pode impor as mãos para que haja cura, e a cura vai haver. Então pode acontecer a cura de várias maneiras no ministério da cura. Veja que, continuando aqui em Lucas, no capítulo 13, no verso de número 13, vai estar falando de outro exemplo. Diz assim, ó: ele pôs as mãos sobre ela, e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Veja, a mulher encurvada, a mulher chega encurvada na sinagoga, e a mulher tinha um espírito de Satanás sobre ela que a encurvava, era um espírito de enfermidade. Jesus chamou ela, disse: você está vindo de enfermidade, e colocou a mão sobre ela, e ela foi livre literalmente daquele espírito de enfermidade. Era uma mulher encurvada, e Cristo deu uma palavra e impôs as mãos. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Os enfermos, vamos impor as mãos, vamos colocar as mãos sobre os enfermos e dar palavras de cura. Lembra que nós estamos em Cristo, é uma transferência impor as mãos, é um ato de autoridade impor as mãos, é um ato de superioridade momentânea impor as mãos. Então nós estamos em Cristo para fazer isso, nós não estamos mais na lei para fazer isso, porque senão nós vamos sempre estar oscilando. Nós estamos em Cristo para fazer isso, e quando nós fizermos em Cristo, é como se o próprio Cristo estivesse fazendo. Então o que estiver diante de nós é como se estivesse vendo o próprio Cristo, porque nós estamos em Cristo, certo? Então veja que Jesus ele ordenou que a gente impusesse as mãos. O texto das missões, o texto da evangelização vai falar disso em Marcos 16, 18, diz assim, né? Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e porão a mão sobre os enfermos, os curarão. E porão é um dos sinais. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguem aqueles que creem. Eles creem em quê? Creem que estão em Cristo e que podem fazer as obras de Cristo. Vou repetir: os sinais seguem os que creem. Creem como? Creem que estão em Cristo, e por estarem em Cristo podem fazer as obras de Cristo. Um dos sinais de estar em Cristo, de crer nessa realidade, é impor a mão sobre os doentes, e esses doentes ficarem curados, ficarem sarados. Então, como eu comecei o estudo dizendo, é uma doutrina é um ensinamento e um mandamento. Jesus está ensinando a gente, e ao mesmo tempo que ensina, ordena: imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, olha o que nós temos, que arma que nós temos. Nós precisamos entender melhor isso de impor as mãos, porque é uma arma extraordinária que Deus nos deu.
é a maneira do sobrenatural passar por nós e alcançar as pessoas. É a maneira do poder de Deus estar sobre nós, que nós estamos em Cristo, e esse poder alcançar as pessoas. Cristo usa alguém, Ele usa alguém, Ele quer usar mãos. Por isso é a doutrina da imposição de mãos. Imporão a mão nos enfermos e os curarão, certo? Agora, além de ter esse ministério de cura de Jesus, que Ele tinha esse ministério de cura através da imposição de mãos, através da palavra, através dos dons. Cristo tinha toda essa sorte de manifestação dos dons de curar, mas impor as mãos também para transferir o Espírito. Isso é maravilhoso. Aqui em Atos no capítulo 6, Atos no capítulo 6, no verso 6, vai estar falando dos diáconos da igreja, e diz assim: eles foram apresentados aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então houve uma contenda na igreja em Jerusalém. As viúvas, elas ficaram ali com algum problema na distribuição dos alimentos, e aí Pedro disse: nós temos que ficar no ministério da palavra, da oração. Nós temos que escolher 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam capazes, cheios de fé. Escolheram, e quando escolheram, os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. Ao impor as mãos sobre eles, estava delegando, dando, transferindo autoridade. Olha só que a imposição de mãos é transferência de cura, é transferência de autoridade, certo? Porque aqueles homens eram cheios do Espírito Santo já, mas eles receberam a capacitação através de imposição de mãos. Você e eu, nós podemos receber através de imposição de mãos capacitações que nós não temos, que nós não possuímos. E por isso nós temos que estar conectados em Cristo para ter o discernimento e a palavra, para liberar a imposição de mãos sobre a vida das pessoas. Mas há um exemplo também no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, vai estar falando aqui, no capítulo 34, Deuteronômio 34, 9, vai estar falando: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pusera sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como ordenara Moisés. Veja, Moisés impõe as mãos sobre Josué, e Josué recebe um espírito de sabedoria. Gente, nós precisamos crer mais nas Escrituras, você não acha? Muitos de nós lemos e não vem a sabedoria. E Josué, ele não ficou estudando. Não que seja errado isso. Meu Deus, se tem alguém que estuda a Bíblia, eu estudo a Bíblia, não estudo tanto quanto deveria. Tem gente que estuda muito mais do que eu, mas eu estudo muito. Mas uma imposição de mãos de Moisés a Josué lhe deu sabedoria extraordinária. Oh, glória a Deus! Nós precisamos crer mais na comunhão do corpo, na comunhão da igreja. Nós precisamos nos abrir para os dons espirituais, nos abrir no momento do culto para a imposição de mãos. Você pode impor as mãos sobre alguém, você pode receber uma capacitação, uma carga de Deus tão forte para passar para alguém, e você colocar a mão em alguém e esse alguém receber algo extraordinário, sensacional, que não se conquista na faculdade, que não se conquista na vida, se vem pelo Espírito, vem pela imposição de mãos. Há um texto similar também em Números, Números no capítulo 27, 18. Vamos ler aqui Números 27, 18. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a mão sobre ele,
Veja, Deus mandando pôr a mão sobre ele. Em Deuteronômio dizendo o que aconteceu. Ele recebeu sabedoria ao ponto do povo lhe dar ouvido e ele ser comandante para conquistar a terra prometida, uma terra que Deus prometera a Abraão. E ele agora está sendo capacitado para cumprir essa promessa. Moisés impõe as mãos e o capacita para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Veja como que as coisas são extraordinárias. Agora, dentro desse viés, nós vamos para o Novo Testamento de novo. Nós vamos encontrar algumas coisas que Paulo fala a respeito disso, de impor as mãos, de dons espirituais, de ter dons espirituais. Dom concedido por profecia acompanhado de imposição de mãos, certo? 1 Timóteo capítulo 4 diz assim, quero ler com você 1 Timóteo 4, que diz a Bíblia 14, olha o que diz: não despreze o dom que há em ti. Não era para ele desprezar, talvez por ser jovem estava sentindo algum desconforto e havia algum desprezo. Paulo estava falando, o qual foi dado por profecia. O dom tinha sido dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, havia um grupo de pessoas maduras que haviam posto as mãos sobre Timóteo, e ele havia recebido o dom através da imposição de mãos aliada à profecia. Como eu disse, a profecia e a imposição de mãos, ela está unida muitas vezes, ela acompanha. Veja que o dom foi dado por isso. Agora Paulo está falando de despertar o dom para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1 verso 6. Por esse motivo, pois, te exorto a que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, desperta o dom que há em você, que eu impus as mãos sobre você, você recebeu o dom estava adormecido, mas Paulo está dizendo, desperta esse dom, eu coloquei as mãos em você, transferência, autoridade, superioridade, posição de mãos, e recebendo dons do Espírito. Timóteo foi um homem que recebeu os dons do Espírito. Além da imposição de mãos ser usada no ministério da cura, na distribuição dos dons, a imposição de mãos também está relacionada ao batismo com o Espírito Santo. Ao impor as mãos sobre as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Isso já aconteceu muito conosco, já aconteceu comigo, de colocar as mãos nas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Já aconteceu com vários irmãos, quando nós obedecemos a Bíblia, que a Bíblia diz, impõe as mãos, as coisas vão nos seguir, as línguas vai seguir, a manifestação do Espírito vão nos seguir. Então a Bíblia diz aqui, em Atos, no capítulo de número 8, no verso 17, diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Falando do caso de Samaria, Filipe vai, evangeliza, ora, cura os enfermos, há uma grande alegria na cidade, a Bíblia diz, mas o ministério de Filipe se relacionava à evangelização. Então Jerusalém envia para Samaria Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. É chamado de Pentecostes de Samaria. Veja que ao impor as mãos, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Isso quer dizer que é a transferência, a autoridade, a superioridade sendo exercida em Cristo, ministrando o Espírito Santo. Há outro texto também, no livro de Atos, no capítulo 9, no verso de número 17, diz assim: Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a enxergar,
seja cheio do Espírito Santo. Veja que Ananias recebe uma direção de Deus para socorrer Paulo, que havia caído do cavalo, havia tido um encontro miraculoso com o Senhor e estava cego. E veja o que Ananias diz: o Senhor me mandou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele impôs as mãos. Ao impor as mãos aconteceram duas coisas: ele foi curado da cegueira e foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio daquele Espírito Santo que os samaritanos também haviam sido cheios e que havia sido derramado no dia de Pentecostes por imposição de mãos. Há também um texto em Atos, no capítulo 19, no verso 6, Atos 19, 6, vai dizer assim: quando então Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Veja que Paulo chega em Éfeso e apresenta a eles o Evangelho completo, e ao findar, Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, e os 12 homens são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas. Veja que Paulo ensinou o Evangelho, impôs as mãos e aconteceu o sobrenatural. Ao impor as mãos, você faz a parte de um obreiro. O sobrenatural é ser concedido o Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo que é falar em línguas. Portanto, esse ministério do batismo no Espírito Santo, das pessoas falar em línguas, das pessoas serem seladas, tem a ver também com imposição de mãos. Nós precisamos exercer isso cada vez mais na nossa vida, no nosso ministério. Veja, para concluir aqui, Paulo faz uma orientação a Timóteo, no livro de 1 Timóteo, está dando uma orientação para não impor as mãos precipitadamente em ninguém. 1 Timóteo 5:22, Paulo vai dizer, 5:22: a ninguém imponhas apressadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te puro. Olha a orientação de Paulo: a ninguém coloque as mãos precipitadamente. O que dá a entender pelo texto é que Paulo estava dizendo para não trazer de novo para a comunhão pessoas que haviam desviado, mas que não estavam ainda aptas a voltar ou não tinham voltado. Não era para impor as mãos sobre essas pessoas e ligá-las à comunhão precipitadamente, não era para ele participar do pecado das pessoas. É mais ou menos isso que dá a entender o texto. Era para Timóteo se conservar puro, porque o que se entende por esse texto é que eles impunham as mãos e ligavam as pessoas na comunhão do reino, na comunhão com Cristo, na comunhão da igreja. E pessoas que não estavam completamente puras, pessoas que não estavam completamente dedicadas, ou pessoas que haviam se afastado, não era para retorná-las e impor as mãos sobre elas precipitadamente. Mas esse texto também nos diz de impor as mãos precipitadamente em qualquer outro caso. Muitas vezes nós temos a ânsia de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas, mas nós temos que prestar atenção nos detalhes, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque há muitas armadilhas por aí. Nós precisamos estar atentos. Nós não temos que ir impondo as mãos sobre pessoas a qualquer momento, porque pode ser ciladas, armadilhas. Nós temos que tomar cuidado de pôr as mãos sobre as mulheres que ainda não são da igreja, as da igreja também. Ter cuidado de como impor as mãos sobre elas, respeitosamente, sempre na cabeça, de maneira respeitosa. E temos que ter o discernimento para não cairmos em tentações, para não cairmos em laços, em armadilhas, para o diabo não preparar nada contra nós. Nós temos que estar atentos, nós temos que impor as mãos sobre pessoas que de fato estão voltadas para o reino ou estão prontas para se voltar ao reino.
Então, dentro de todas essas informações, que você possa ser abençoado, que você possa exercer essa doutrina de impor as mãos com sucesso. E o sucesso passa pelo entendimento de que você está em Cristo. Esse é o motivo, esse é o entendimento, é a razão central. Você está em Cristo e por isso você pode impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas certamente serão agraciadas através dessa prática, porque estaremos dentro da doutrina, que é o ensinamento e esse mandamento de Jesus Cristo para a nossa vida. Graça